Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 13 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. Após alerta de desmatamento recorde na Amazônia, governo exonera a coordenadora do INPE. Então, para iniciar o Resumo News dessa segunda-feira, dia 13, uma matéria do G1 de Brasília que diz que o governo exonerou a coordenadora geral de observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O nome dela, Lúbia Vinhas. A exoneração ela foi assinada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, o nosso astronauta, e foi publicada na edição dessa segunda-feira do Diário Oficial da União. Até a última atualização da reportagem do G1, o G1 estava aguardando o posicionamento do Ministério do Meio Ambiente e do de Ciência e Tecnologia sobre essa decisão de exonerar a Lúbia Vinhas. A observação da Terra é a área do INPE, do INPE, responsável, entre outras atribuições, pelo monitoramento da devastação na Amazônia. Então é eles que analisam pelo sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que a sigla é DETER ou DETER, enfim. Eles que analisam o quanto está sendo desmatada a Amazônia, o quanto a Amazônia está sofrendo com queimadas, com desmatamento, com ação de agricultores ilegais, por exemplo. Em conversa com a TV Globo, a Lúbia, ela afirmou que é servidora concursada do INPE ou INPE, eu vou falar INPE, é mais fácil, né? Do INPE há 23 anos e por isso ela deve seguir no instituto, só que em outro cargo, mas ela não sabe por que ela foi exonerada. Ela ficou sabendo pelo Diário Oficial da União. Mas o que isso tudo importa? Na semana passada, o INPE divulgou que junho teve o maior número de alertas de desmatamento por mês em toda a série histórica iniciada em 2015. Então, desde 2015, quando o DETER começou o DETER, né, começou a ser utilizado para medir o desmatamento na Amazônia, desde 2015, o INPE divulgou que junho foi o pior junho desde 2015. Então 15, 16, 17, 18, 19, junho de 2020 foi o pior. No acumulado do semestre, os alertas indicam devastação em mais de 3 mil quilômetros quadrados da Amazônia, aumento de 25% em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Só em junho, a área de alerta, né, de desmatamento foi de mais de 1.000 quilômetros quadrados. E os dados, eles servem de indicação às equipes de fiscalização porque é sobre onde pode estar havendo um crime ambiental. Os números, eles não representam uma taxa oficial de desmatamento, que já é medida por outro sistema, que é divulgado uma vez por ano. Mas esses alertas, né, de desmatamento indicam que pode estar tendo crime ambiental na Amazônia. Assim, pode não, né? A gente sabe que está tendo. E em nota divulgada pouco depois da exoneração, o Greenpeace afirmou que a demissão, abre aspas, não surpreende, fecha aspas, em razões de decisões anteriores tomadas pela gestão Bolsonaro, mas dá, abre aspas, novamente a entender que o governo é inimigo da verdade, fecha aspas. Agora abrindo aspas para o comunicado da porta-voz de políticas públicas do Greenpeace. Mas não será escondendo, passando uma maquiagem nos dados ou investindo em propaganda que o governo irá mudar a realidade. Isso acontece por uma razão bem simples. Bolsonaro não quer mudar os rumos da sua política, afinal, a destruição é o seu projeto de governo. A próxima notícia também é do G1. Defesa diz que acionará a PGR após Gilmar Mendes dizer que exército se associou a genocídio. Então o Ministério da Defesa informou nessa segunda que encaminhará uma representação à Procuradoria-Geral da República, a PGR, contra o ministro do STF, o Gilmar Mendes. Essa medida ela foi anunciada por meio de uma nota e foi motivada pela declaração feita no sábado pelo ministro do Supremo, que, segundo ele, o exército se associou a um genocídio. Eu já vou ler essa citação aí da entrevista, né, da fala do Gilmar Mendes.
Essa nota aí foi assinada pelo ministro Fernando Azevedo e Silva, que é general da Reserva do Exército e é o ministro da Defesa, e também foi assinada pelos comandantes das Forças Armadas, o general Edson Leal Pujol, do Exército, o almirante Ilques Barbosa Júnior, da Marinha, e o brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica. O vice-presidente Hamilton Mourão também criticou a declaração do Gilmar Mendes. Ele deu uma entrevista por videoconferência ao vivo nesta segunda-feira, e aí ele foi questionado sobre o tema, e ele disse que o Gilmar Mendes ultrapassou o limite da crítica e que ele criou um incidente com o Ministério da Defesa. Vou abrir aspas aqui pro Hamilton Mourão. Acho que a crítica vai ocorrer, tem de ocorrer, ela é válida. Mas o ministro ultrapassou o limite de crítica nisso aí. Ainda continuando nessa fala do Mourão, tem que dar uma explicada antes de falar. Ele usou uma expressão na frase que eu vou ler agora, que se chama cruzar a linha da bola. E nesse caso é uma expressão do jogo de polo, que significa cruzar a linha da bola, né? Significa cometer uma falta. Então, abrindo aspas pro Hamilton Mourão, cruzou a linha da bola querer comparar genocídio, o fato das mortes ocorridas aqui no Brasil na pandemia, atribuir essa culpa ao Exército, porque tem um oficial general do Exército como ministro interino da Saúde. E agora sim eu vou ler para vocês o que disse o Gilmar Mendes. Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr um fim nisso. É importante dizer que eu, Matheus, no editorial aqui, dizendo em nome do Resumo News, eu assino tudo que o Gilmar Mendes falou. O Exército, não que o Exército Brasileiro também seja uma instituição muito importante, né? Igual eu digo sempre, né? O militar brasileiro, ele serve para carpilote, para pintar meio fio e para dar golpe. Então, no momento, eles não estão dando golpe. Então, eles estão aí sem utilidade, porque não tá dando golpe, não pode sair na rua para pintar meio fio. Então, acaba que fica num impasse. Mas assim como o Gilmar Mendes falou, essa estratégia de tirar o foco do governo federal e de dar responsabilidade para os estados e para os municípios é omissão do governo federal e é uma coisa vergonhosa. Isso pode causar sim um genocídio que está acontecendo aqui no Brasil. A próxima notícia também é do G1. Estados Unidos estão próximos da primeira execução federal em 17 anos. Eu vou passar rapidinho por essa notícia, mas eu achei bem interessante. Um tribunal de apelações dos Estados Unidos emitiu no domingo, ou seja, ontem, uma sentença que permite a primeira execução federal no país em 17 anos. Mas essa decisão depende de um pedido de adiamento apresentado à Suprema Corte. O governo do Donald Trump programou 3 execuções para os próximos meses e diz que está atuando em função do interesse das vítimas dos crimes que foram cometidos pelos condenados. O Daniel Lee, né, Daniel, já que é americano, né, mas Daniel Lee, um supremacista branco de 47 anos, foi condenado à morte por injeção letal em 1999 pelo assassinato de um vendedor de armas, sua esposa e a filha de 8 anos no estado do Arkansas. A execução dele está agendada para essa segunda-feira, dia 13, na penitenciária de Terre Haute, no estado de Indiana. Então, qual que é o negócio? Esse cara, ele tá condenado à morte, só que a família das vítimas quer assistir, quer exercer o direito de poder assistir essa execução da pena de morte. Só que tá tendo a pandemia do coronavírus, eles não podem viajar. E aí o advogado da família inclusive disse: o governo federal colocou essa família na posição insustentável de escolher entre o direito de testemunhar a execução de Danny Lee e sua própria segurança e saúde. Mas você pensa, pô, Matheus, mas os Estados Unidos não matam pessoas assim, condenam à morte com alguma frequência? Então, não. A última execução federal aconteceu em 2003, então faz 17 anos que não tem alguém morrendo por causa da pena de morte federal. Nos últimos 45 anos, só 3 pessoas foram executadas pelo governo federal, incluindo o Timothy McVeigh, que foi condenado pelo atentado contra um edifício do governo em Oklahoma em 1995. Ele foi executado em 2001.
Mas você pensa, pô, então isso quer dizer que não tem pena de morte mais nos Estados Unidos? Não, é que no caso, a execução federal ela é só para os casos mais graves como ataques terroristas e crimes de ódio. Geralmente, essas coisas de pena de morte elas são exercidas pelos estados. Então tem alguns estados que adotam, tem outros que não, mas quando vai para o âmbito federal faz 17 anos que não ocorre. E a rapidinha de hoje é que ocorreu um manifesto de milionários que pede o aumento de impostos dos super ricos para combater a crise do coronavírus. Esse manifesto ele é idealizado pelo grupo Milionários pela Humanidade e o manifesto recebeu apoio de nomes como Abigail Disney, que é herdeira da Disney, e Morris Pearl, que é ex-diretora da gestora BlackRock. E eu vou abrir aspas aqui pro manifesto dos ricos aí pedindo impostos. É interessante, ó. Hoje nós milionários abaixo assinados, pedimos que nossos governos aumentem impostos sobre pessoas como nós, imediatamente, substancialmente, permanentemente. A crise pode levar 500 milhões ou mais de pessoas para a pobreza. Centenas de milhões de pessoas perderão seus empregos à medida que as empresas fecham, algumas permanentemente. Ao contrário de dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo, não precisamos nos preocupar em perder nossos empregos, casas ou nossa capacidade de sustentar nossas famílias. Não estamos lutando na linha de frente dessa emergência e temos muito menos chance de ser vítimas. Cara, isso eu achei muito interessante, né? Porque tem a classe média aí brasileira que acha que, taxar grandes fortunas é tirar o dinheiro de pessoas que ganham 5 salários mínimos. Não é isso que funciona, né? É interessante ver. Eu não conheço a fundo a história, por exemplo, da Abigail Disney, mas eu acho essa ação absolutamente necessária. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em algum dos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed pra não perder os episódios próximos que a gente ainda vai postar. E fica ligado amanhã no feed do República dos Bananas, porque amanhã tem episódio novo, episódio muito especial. Eu não vou dar spoiler, mas amanhã vocês verão uma coisa muito legal lá, então assina o feed pra não perder. É isso, vou ficando por aqui, começou a semana. Beijo pra vocês, até amanhã. Tchau!